Olá a todos do nono ano, a nossa aula de hoje de correção dos exercícios. Então, corrigirei os exercícios sobre os direitos civis na República Velha. Página 163. Desenvolver e aplicar. Leia um trecho de uma publicação no Jornal Paulista Áurea Verde, classificado como integrante da imprensa negra. Em seguida, com base no texto, responda às perguntas. Jornal Áurea Verde, 24/9/1928. Os homens pretos e a evolução social. Existem uns incultos e invejosos que sempre procuram obstruir a ascensão dos nossos de cor, em benefício dos seus candidatos. Para combater esses obstáculos, nós, os pretos, precisamos mandar educar nossos filhos, dando-lhes uma educação conforme a nossa força. Bem dissera o grande gramático João Ribeiro: ensinai aos vossos filhos o que não pudestes aprender. Tenho observado do meu canto que, por todas as partes, vejo irmãos de cor prestando sua atividade profissional e intelectual para a grandeza de nossa indústria e progresso do nosso glorioso Estado de São Paulo. Há muitos anos li uma velha revista que contava fatos dos tempos da escravidão e me deparei com essas estrofes cantadas em um samba. Hoje nós somos livres, amanhã nossos filhos vão todos para estudar, depois serão professor, médico, deputado e senador. Página 164. Número 1. No trecho, qual é a importância dada aos estudos? Porque através dos estudos eles se desenvolveriam e poderiam assim arrumar bons empregos. No caso, aquele trecho que nós lemos do Jornal da Imprensa Negra, onde afrodescendentes assim se comunicavam através de seus escritos. 2. Por que os estudos seriam tão importantes para a população negra nas primeiras décadas do século XX? Através dos estudos, isso possibilitaria uma forma de inclusão social dos negros no Brasil. Já que, quando acabou a escravidão, em 1888, não se teve essa inclusão social. Então, através disso, através dos estudos, essa inclusão poderia sim acontecer, já que a população negra, a maior parte, era analfabeta. 3. Atualmente, qual seria o papel da educação na sociedade? Aí é uma resposta pessoal. Avante. Agora, página 166. Era para ler um texto na 165 e assim responder as questões. Vou direto para as questões. 1. De acordo com o texto, porque houve a proibição ou a perseguição às manifestações culturais e religiosas de origem africana no Brasil republicano. Isso aconteceu para restringir e tentar impedir a liberdade dos afrodescendentes. Então, tanto as religiões de matriz africana, elas foram proibidas, a capoeira e etc. 2. Explique a frase. Os libertos tiveram que se esforçar para efetivar sua condição de liberdade. Mesmo com o fim da escravidão em 1888, os afrodescendentes tiveram que lutar para que eles viessem ter inclusão social e a liberdade de fato. 3. É correto afirmar que os afrodescendentes aceitaram as restrições passivamente? Justifique. Não. Porque, mesmo com a proibição de ter seus cultos e suas práticas culturais, eles assim continuaram fazendo.
Agora é a página 166. Exercícios relacionados aos indígenas. Número 1. Da segunda metade do século XIX até o início do século XX, a extração do látex desempenhou um papel muito importante na economia brasileira. Nesse contexto, foi autorizada a captura de indígenas para o trabalho nos seringais. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir e responda às perguntas. Projeto de Lei número 2, de 6 de setembro de 1853. Artigo 1º. Fica livre a todo morador poder negociar a troca dos indígenas ferozes com os líderes das nações selvagens. Artigo 2º. Feita a troca, o indivíduo deverá se apresentar com os indígenas perante o juiz de paz mais próximo para assinar um termo de educação com duração de 10 anos. Artigo 3º. Concluídos 10 anos, o índio poderá ser um aldeão. Artigo 4º. Será imposta multa de R$100.000 e 20 dias de prisão a toda pessoa que retirar índios de casa de seus amos, e os indígenas serão obrigados, por qualquer autoridade judiciária ou militar, a voltar para a casa dos amos. Página 167. As questões relacionadas ao texto. Qual seria a função do termo de educação mencionado no texto? O termo indica uma responsabilidade. E porque depois de 10 anos os indígenas poderiam ser aldeãos? Porque eles já estariam aptos, assim, para se tornarem aldeões. C. Esse trecho demonstra a visão positiva ou negativa acerca dos indígenas. Justifique. Negativo, porque os indígenas eram vistos como animais selvagens que precisavam ser domesticados. Avançando. Página 168. 1. Durante a República Velha, uma população negra se organizou para garantir seus direitos. Fizeram uma ação educativa, agindo dessa forma através da coletividade de ajuda mútua. 2. Qual a importância da produção de jornais pelos afrodescendentes? Através dessa produção, eles buscaram fazer debates sobre a questão racial, sobre preconceito, trouxeram também questões políticas, representações políticas. Eles também chamaram a atenção bastante para a questão da inclusão social. Então eles fizeram questão de levantar isso através dos jornais publicados e etc. Partindo. Página 169. 3. A questão da terra é uma das principais reivindicações dos povos indígenas. Por que ela é tão importante para eles? Porque para eles a terra é como se fosse uma extensão da sua própria história, da sua tradição, e também a moradia. 4. O SPI, ou Serviço de Proteção aos Índios, é visto ora como vilão, ora como órgão importante para a história do movimento indígena. Por que isso acontece? Porque o Serviço de Proteção aos Índios se posicionava como um homem branco tendo poder, sendo superior aos indígenas. E também levantava questões como domesticação dos indígenas, o ensinamento da cultura do homem branco e etc. 5. Leia atentamente as afirmativas a seguir. 1. A forma de inserção social de indígenas e negros durante a República Velha foi muito semelhante. Inserção aqui é inclusão. Não. Cada um teve sua forma específica. 2. Por muito tempo, indígenas foram considerados incivilizados, portanto, deveriam ser tutorados pelo Estado, deveriam ser educados aí. Correto? O SPI propunha a incorporação dos indígenas à sociedade ao mesmo tempo que respeitava suas culturas tradicionais. Errado. Eles queriam que os indígenas, de fato, se
incorporassem à sociedade, mas não respeitavam as culturas indígenas. 4. A criação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, não resultou em mudanças efetivas nas políticas com relação aos indígenas no Brasil. Falso. Claro que sim, teve um grande avanço com a criação da FUNAI. Então a alternativa correta, a única, é a B. A ausência, logo após da abolição do fim da escravidão, de um amplo e efetivo projeto político de integração social e econômica dos indivíduos emancipados, ser considerada um dos fatores das desigualdades raciais que marcam a história republicana brasileira. Verdadeiro. A emergência de organizações políticas e culturais, como a Frente Negra Brasileira na década de 1930, define um importante processo de defesa das condições de cidadania e de combate ao racismo. Verdadeira. A reflexão sobre a memória da escravidão e suas consequências sociais manifesta-se na criação de uma Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra e na definição do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, como Patrimônio Mundial da Unesco. Verdadeira. Então, a alternativa correta é a alternativa E. E por fim, página 170, que são aqueles esquemas que servem de resumos para compreender melhor o conteúdo. Direitos civis, relacionando conceitos. Luta por direitos civis. República Velha, indígenas. Os afrodescendentes foram ignorados pelo Estado. Foi criado o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que promoveu a assimilação. Os indígenas deveriam seguir assim a cultura do homem branco. E esse SPI foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que de fato passou a valorizar a cultura, as tradições e as lideranças indígenas. Bom, gente, fim. E até o próximo vídeo. Valeu!